eu sou a Rayane Sampaio e este é o Daycast, um espaço de informação, diálogo, debate e muito mais sobre tudo que envolve a educação infantil na CEMED Manaus. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o projeto da Divisão de Educação Infantil, documentando a pedagogia da infância e suas ações, mini-histórias e narrativas docentes, com a Livramento Galvão, que é assessora pedagógica da Divisão de Educação Infantil, Gerência de Creches, e com a professora Júlia Bentes, da Escola Municipal Silvio Romero, da DDZ Rural. Contamos também com a participação da Sinara Narciso, que é assessora pedagógica da Divisão de Educação Infantil Pré-Escola, e com a professora Renata Magalhães, do CEMEI, professora Maria Raimunda, da DDZ Norte. Sejam muito bem-vindos! Muito obrigada, professoras, pela presença de vocês aqui. Obrigada pela convite, pela oportunidade. E é isso, gente. O projeto Documentando a Pedagogia da Infância evidencia a prática de observação, registro e ressignificação. Valoriza o protagonismo pedagógico do professor e fortalece a implementação do nosso currículo escolar municipal, que orienta que documentar na escola exige um professor observador. Saber para que e para quem se está observando, que aspectos precisam de sua atenção. A observação ela não pode ser um simples olhar, ela precisa ir além de fazer anotações e outros registros. Considerando isso, a assessora Livramento Galvão, em creche, como são documentadas as aprendizagens dos bebês? Bem, obrigada pelo convite em estarmos aqui mais uma vez representando a gerência de creches e comunicando sobre tudo que se refere aos bebês e às professoras em sua ação diária com essas crianças. Então, documentar como as crianças se desenvolvem em creche é realizado a partir tanto dos documentos oficiais que temos na secretaria, a avaliação do desenvolvimento integral da criança, do relatório trimestral do desenvolvimento das crianças e também das mini-histórias. E o que são essas mini-histórias? São outras possibilidades do professor observar, registrar e narrar como que os bebês se desenvolvem. E essas mini-histórias, elas são narrativas breves, já está falando, são mini-histórias. Então, é um episódio inédito daquilo que as crianças estão fazendo, comunicando, porque as crianças, elas se comunicam por diversas linguagens e deixam isso para que o professor observe e faça seus registros. Então, nos registros, na elaboração de mini-histórias, cada professor deixa evidente o protagonismo de cada criança ou de grupos de crianças. As mini-histórias, elas vão narrar atividades, brincadeiras individuais ou coletivas dos bebês e das crianças bem pequenas. Então, essas mini-histórias são novas estratégias, que fazem parte da documentação pedagógica em creche. Em creche, nos prédios creche municipais de Manaus, como também daquelas crianças de 3 anos que são atendidas nos CEMEIs ou nas escolas da Rural Ribeirinha e etc. E professora Livramento, nós estamos aqui com a presença de uma professora que participou desse processo de escrita de mini-história, que é a professora Júlia Bentes, da DDZ Rural. Satisfação aqui conosco. Muito obrigada, professora, pela sua presença. E conta pra gente agora, como que foi aí essa emoção, esse processo de autoria das mini-histórias das aprendizagens das crianças?
Olá, muito obrigada pela oportunidade. Foi assim, eu percebi nas crianças com quem eu trabalhei que precisavam de histórias. Como elas trazem riquezas de informações, começamos a construir um parquinho na nossa escola. Daí em diante, comecei a observar o desenvolvimento e o aprendizado das crianças. Foi aí que eu comecei a escrever a minha história. Chegou o tão esperado dia na Escola Municipal Silvio Romero, a inauguração do primeiro parquinho. As crianças eram só euforia. O sorriso no rosto entregava o encanto, a surpresa e a alegria. Eu, Júlia, professora da turma, numa conversa informal, expliquei a importância do parquinho. Alguns combinados para utilização e, em seguida, fomos todos brincar e nos divertir. As crianças já não se continham em esperar para correr e brincar. Paulo César não conteve a admiração e, para minha surpresa, disse: professora, eu nunca vi um parquinho tão grande, tão bonito e tão alegre. Posso ficar brincando nele até quando me cansar e todos os dias? Perceber a alegria nos olhos de Paulo César e a interação de todas as crianças nos traz imensa satisfação em proporcionar o desenvolvimento e a integral da criança de forma significativa. Ai, que lindo! Gente, que maravilhoso! Então foi um processo ali de observação que você valorizou, percebeu, né, essa empolgação das crianças e escreveu a mini história. E Livramento, a gente quer saber aqui quando que iniciou esse processo de autoria das mini histórias e como ele é orientado. A professora contou um pouco da experiência dela, a gente quer saber como que é esse processo, essa orientação. Bem, professora Júlia, muito obrigada, né, estar aqui conosco compartilhando de sua experiência, de sua autoria intelectual com as crianças que trabalhou de maternal 3, 4 e 5 anos, não é? Então, toda a educação infantil aí envolvida, creche, pré-escola. E esse processo, Rayane, começou basicamente na pandemia. Na pandemia, nós percebemos a importância, a partir dos estudos, que a pandemia ela deixou para nós esse legado. A gente pesquisou muito, tinha muitas lives, e aí nós começamos a entender os processos de aprendizagem da criança de uma forma mais sistemática. Então, alguns autores, eles nos possibilitaram, e baseada na metodologia malagusiana, que de onde surgiram, né, as mini-histórias, e fomos trabalhando com os professores 2020, 2021 e 2022, por adesão dos próprios professores de creche, ficou muito mais acentuada essa autoria. O que a gerência de creches pensou com esses estudos, já por 3 anos? Que os professores precisavam qualificar de fato a sua autoria para dizer para a sociedade, para os pais dos bebês e das crianças bem pequenas, o que as crianças fazem em creche. Porque tem muitas perguntas. Um bebê, como vocês avaliam bebês? Como observar o desenvolvimento de um bebê? E então, junto, em comum acordo com as DDZs, com as coordenadoras da educação infantil, suas equipes, todas as equipes envolvidas, tivemos vários momentos de estudos por DDZ, tivemos participação das professoras em autorias, né, das mini-histórias, e então as DDZs fizeram seletivas e ano passado elas fizeram a seleção de várias mini-histórias, e essas mini-histórias estão aí, já estão formando, estamos elaborando um livro
que será divulgado posteriormente. E as mini-histórias, elas não são escritas de qualquer jeito. Tem todo um trabalho envolvido de observação, de registros, de coleta de dados, de coleta de fotos, de organização mesmo dessa documentação pedagógica. Porque, vejam bem, na mini-história, a mãe da criança, você é mãe, então você consegue ver o seu filho nessa mini-história, porque ela vai falar do processo de aprendizagem da criança, porque não é a aprendizagem em si total, não é o produto, mas o processo da aprendizagem da criança. E aí a professora consegue fazer esse registro, e esse registro vai ser comunicado às famílias. As mães, a sociedade vai conseguir ver cada criança ou cada grupo de crianças em seu desenvolvimento integral. Sinara, e aí na pré-escola? Eu sei que existe a ação Narrativas Docentes. Qual é o objetivo e como é organizado esse trabalho? Oi, gente. Que bom estar aqui novamente com vocês, né, nesse espaço que nos acolhe, para nós falarmos um pouquinho sobre a educação das crianças, né, na pré-escola. E sim, Rayane, na pré-escola nós também realizamos esse trabalho, né? E o objetivo, como vocês já falaram, é realmente valorizar, né, o trabalho do professor, evidenciar as práticas pedagógicas, né, que nossos professores realizam nas salas de referência junto com as nossas crianças. E nós iniciamos no ano passado essa ação, ela continua esse ano, mas ela começou no ano passado. Né? Ano passado, nós tivemos 3 temáticas que elas foram distribuídas durante o ano, né? E foi acolhimento no primeiro momento, da qual a professora Renata, que está aqui presente, participou conosco. Né? No segundo momento, a gente falou sobre as práticas do currículo. E no terceiro momento, falamos sobre a arte na educação infantil. Né? E como é que se dá esse processo, né? Essas escolhas, né? Por que a Renata foi escolhida, de que forma que acontece esse projeto na pré-escola, né? Num primeiro momento, a gente tem a parceria das coordenadoras, né, dos distritos, elas estão junto conosco, elas estão mais próximas das escolas nos dia a dia, assessorando as escolas, então elas conseguem visualizar os trabalhos que estão, né, sendo efetivados na prática nas salas de referência. Então, com elas, a gente consegue fazer essa seleção de professores, né? E a gente selecionou de cada DDZ 2 professoras da Rural, devido à sua especificidade, a gente conseguiu um número maior de professoras, foram 4. E depois desse momento da seleção das professoras, a gente reuniu com todas elas, né? Onde a gente vai estar falando para elas como esse trabalho vai ser realizado, as etapas, né, como elas irão proceder em cada momento. Né? E depois dessa reunião, a gente já começa a realizar a escrita da narrativa, que é onde elas vão estar falando, contando para a gente, registrando essas etapas desses processos que elas realizam com as crianças, né? Através das brincadeiras, das atividades, né? Das saídas da sala de referência. Então, elas contam para a gente, elas narram essas histórias, né? Elas vão registrar esses momentos, que são momentos riquíssimos e que têm que realmente ser evidenciado por todos nós, né? Não só na escola, mas fora da escola também. E esse registro, às vezes, assusta um pouquinho, escrever, né? Vai ser, eu não vou ter tempo para fazer, eu não quero mais participar. Mas depois elas percebem que é a rotina delas, né? Não tem que inventar roda, não vai ser algo difícil de escrever. É a rotina, é a sala de referência, é o contar para a gente de como tudo isso acontece. E aí elas têm o apoio de uma professora, orientadora, no caso da Renatinha, eu estava junto com ela, né? A gente escreveu junto, a gente estava ali trocando algumas informações. E depois desse momento da escrita, nós vamos para a escola da professora, né? E lá ela vai compartilhar com seus pares, com toda a escola, a sua narrativa, né? Que a gente sabe que, embora elas estejam ali narrando, contando para a gente, né? Essa experiência vivida com as crianças, mas a gente sabe que elas também estão o quê? Elas são a voz da escola naquele momento, né? Elas estão ali, mas todas as professoras estão juntas com elas, né?
Então, elas vão narrar, contar isso para a gente. É um momento muito bacana. Elas ficam ansiosas, ficam nervosas, né, Renata? Mas depois tudo flui muito bem, né? E para fechar esse momento, depois desses 3 momentos que nós tivemos ano passado, a gente faz assim um grande encontrão, mesmo no final do ano, com todas elas, né? E a gente faz o que ali junto? Elas vão socializar esse trabalho realizado, né? Algumas delas, porque elas são muitas, foram 48 ano passado, né, que participaram do projeto. Então, algumas vão socializar com a plateia, né, gestores, pedagogos, coordenadores e alguns convidados, né, vão socializar esse momento e como é que foi fazer essa narrativa durante o ano. E nós queremos saber da professora Renata Magalhães, da DDZ Norte, como foi participar das narrativas docentes e ter essa oportunidade, professora, de compartilhar experiências. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, eu me sinto muito honrada, realmente, de fazer parte desse projeto, porque, como a Sinara falou, falar sobre acolhimento na educação infantil é incrível, sabe? Quando eu fui convidada, a minha assessora falou, quando me falaram sobre, a primeira pessoa que eu pensei foi em você, porque realmente, quando eu vejo a educação infantil, a primeira coisa que vem à minha mente é acolher as crianças com alegria, com afeto, com carinho, com amor, coisas que eu não tive quando eu era criança, infelizmente, né? Então, para mim é muito importante e poder registrar, documentar, foi incrível para mim, foi maravilhoso, eu me senti extremamente honrada. Tinham muitas pessoas para ser escolhidas, porque tem muita professora maravilhosa, incrível na rede e na DDZ Norte também, porque eu tenho que puxar um saco para minha DDZ, porque ela é perfeita. Mas eu me senti muito honrada, assim, sabe? Porque foi uma alegria imensa. A Sinara foi uma orientadora maravilhosa, incrível, perfeita. Sobre acolher, ela acolhe com muita alegria, com muito afeto. Isso é muito importante, fez com que o trabalho fluísse perfeitamente. Para mim foi, como eu falei, foi uma honra. Infelizmente eu não participei o processo final, que foi o compartilhamento com todo mundo, porque eu estava, de fato, envolvida num projeto bem grande da escola e eu era a porta-voz, então eu não tinha nessa data como ir, mas todo o processo foi maravilhoso, é incrível. A forma como vocês nos orientaram também, eu achei maravilhoso. Para mim foi muito importante participar. E ver o nome da minha escola, que é um CMEI tão pequeno, que fica num lugar tão escondidinho da DDZ Norte, ver o nome do meu CMEI, que é o CMEI Maria Raimunda, compartilhado de uma forma tão bonita, para mim foi uma honra. De fato, eu me sinto muito honrada mesmo. Maravilhoso. E ela, Raiane, ela foi a primeira professora ano passado a participar da narrativa, né? Que legal. Foi uma honra. E assim, a Renata, a gente acompanha o trabalho dela nas redes sociais e cada vez ela encanta mais, né, com todo esse acolhimento, que não precisa ser no começo do ano, mas em todo o processo, né, educativo das crianças. Até porque a gente continua recebendo crianças no decorrer do ano, né? Inteiro, né? Sim. A todo momento. E, Sinara, como que esse trabalho tão maravilhoso será apresentado e divulgado, esse resultado para a comunidade escolar? Isso, Raiane, a gente não pode deixar esse momento engavetado, né? Então, foram produções maravilhosas, registros realmente das professoras, representam a cidade de Manaus, né? E tem que ser levado não só para cá, para Manaus, mas para o Amazonas, para o Brasil inteiro, né? A gente precisa divulgar esse trabalho. O que nós estamos fazendo? Como é que está a educação das crianças, né, na cidade de Manaus? E a gente vai estar realmente produzindo um material para ser divulgado. A princípio vai ser um e-book, que vai ser lançado agora no mês de agosto, né? No nosso seminário da educação infantil, né? Onde todas elas vão estar lá participando conosco, dando os autógrafos, né? Porque vão estar nesse momento realmente de divulgar esse trabalho rico delas e, posteriormente, esse material será material impresso, né? E vai ganhar aí o mundão, né? Para divulgar todo esse material, esse rico material da pré-escola. Renata, nós temos aqui algumas fotos maravilhosas das suas ações nas narrativas, com esse processo, elas vão aparecer aí para o pessoal ver. E, enquanto isso, compartilha com a gente um pouco mais sobre a tua narrativa, como ela aconteceu. Sim, então, quando me foi proposto participar desse projeto, nós estávamos
ainda nesse processo de pandemia, de sair da pandemia, né? Então, nós ainda não sabíamos muito bem como nós iríamos acolher as crianças, mas também acolher as famílias. E a partir desse projeto das narrativas, eu acho que eu pude vislumbrar como é que a gente também... É uma frase que eu não vou esquecer, que a Sinara fala, a gente não acolhe só as crianças, a gente acolhe também e a gente precisa acolher as famílias. Uhum. Então, quando eu fiz o projeto ano passado, tem alguns registros das nossas crianças na escola, a gente sempre recebe eles com uma festa. Nunca é só entrar na sala de referência e fazer alguma pintura, não. A gente faz uma festa na escola, porque para a gente é uma alegria recebê-los. Então, eles precisam sentir que eles são a alma da escola. Então, quando eles chegam, eles precisam ser recebidos muito bem. Mas esse ano a gente não queria fazer isso somente com as crianças, a gente também queria fazer com os pais. E a partir das narrativas, eu consegui vislumbrar que a família precisa fazer parte desse momento e ela precisa conhecer a escola que vai receber as crianças, né? Então, esse ano nós conseguimos trazer as famílias também. Toda esse acolhimento que a gente faz com as crianças, a gente fez junto com os pais esse ano. Então, esse ano não foi o primeiro dia de aula só das crianças, foi o primeiro dia de aula das famílias na escola. Então, eles conseguiram conhecer toda a escola. Então, foi um dia de vivência mesmo com as crianças, o que eles fazem. Como a assessora Livramento falou, que algumas pessoas questionam, mas o que as crianças de educação infantil, de creche, fazem na escola? Elas brincam o dia inteiro? Elas brincam, né? Mas elas aprendem brincando. Então, a gente quis passar para os pais que as crianças, elas vão para a escola, principalmente o nosso foco é que elas sejam felizes, que elas aprendam sendo felizes, que a gente não vai ficar na escola colocando caderno, livro, e que elas não vão copiar, mas que elas vão aprender através das vivências umas com as outras e conosco também. E que a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente, né? Que nós somos nós somos essa ponte entre o conhecimento que não precisa ser algo mecânico e que a gente precisa que eles façam parte disso. Então, a partir das narrativas, esse ano a gente conseguiu fazer um acolhimento muito mais significativo. Quando eu saí de todo o processo, quando a gente terminou a questão narrativa, eu falei até quando vocês foram fazer a visita lá na escola, que eu apresentei para todo mundo, as professoras falaram, nossa, Renata, às vezes a gente não tem o concreto de como que é a educação infantil. A gente não tem o conhecimento de concreto de como é a educação infantil. Porque a gente acha que é só chegar numa escola, fazer o nosso papel e sair. Mas não é assim. A gente precisa saber que aquelas crianças vão passar 4 horas conosco, que essas 4 horas precisam ser significativas para elas. Como é que a gente faz isso? Acolhendo, dando carinho, afeto e ensinando. Ensinando não só apenas questão de letramento, sabe que a educação infantil nem foca tanto nisso, mas a gente precisa ensiná-las a gostar de estar na escola. Então, quando terminou essa questão da narrativa, eu falei para a gente, esse ano a gente precisa acolher as famílias, porque não existe a gente acolher a criança sem não acolher as famílias. E isso foi incrível. E esse ano a gente até consegue perceber que os pais eles estão muito mais participativos em todos os projetos assim, que nós estamos desenvolvendo até esse período, né? Eles participam mais porque eles sabem o que a gente desenvolve na escola com eles, porque eles participaram desse primeiro momento que foi o acolhimento. E nos Jogos Olímpicos também, aquela professora Romana, ele vai amar. Nós trouxemos os pais também para participar na escola com a gente do Festival Olímpico esse ano. E eles amaram, assim, foi incrível. E a professora Andréia vai me ver aí, ela vai amar também. Ela disse que esse foi um diferencial, de os pais participarem com as crianças desse projeto, que é maravilhoso, é incrível, né? Que eles aprendem muito mais com a participação da família também. Legal. Isso é muito relevante, contar com essa parceria da família. Sim. Gente, vocês viram que é muita coisa maravilhosa. E os frutos desse trabalho incrível, como já foi falado aqui pelas duas, já começaram a aparecer. E vem aí 2 grandes lançamentos que acontecerão no segundo Seminário da Educação Infantil em agosto. O lançamento dos livros, o Mini Histórias. Qual é o tema mesmo, Livramento? Mini Histórias, episódios da vida cotidiana da criança de creche. E o Narrativas Docentes também. Então, são 2 livros que serão lançados
pela Divisão de Educação Infantil, em parceria, claro, com a CEMED Manaus. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Neste Daycast, nós aprendemos que o percurso pedagógico, ele pode e deve ser documentado e compartilhado socialmente de forma que estabeleça reflexão e postura pedagógica entre os pares. A gente se vê no próximo episódio com mais convidados e temáticas relevantes para a educação infantil em Manaus. Muito obrigada, professoras, por estarem aqui. Obrigada pelo convite. E é isso, documentando a pedagogia da infância. E creche para a escola. Isso.